Fala aí, meus amigos do Isso da Santos, debate tudo certo. Deixa eu levantar um debate aqui para vocês, que eu acho muito interessante, porque a gente viu uma matéria no Globoesporte.com, existem pontos positivos a serem observados pelo torcedor do Santos nesse time que disputa a Série B, que tem dificuldade para disputar a Série B. Quais são esses pontos positivos? A gente só enxerga o lado negativo, geralmente é comum, né? A gente ser mais crítico. Claro que existe a crítica que é na maldade, e tem a crítica que é pensando em construir, né? Construtiva. Mas tem algumas coisas que eu enxergo pelo lado bom, positivo. Positivo. Pô, Fará, você estava falando no outro jogo lá que você... Não, eu não espero que o Santos... No outro vídeo lá no História Santos, sim. Eu não espero que o Santos performe a partir de agora. Que melhore. Ah, são 10 finais. Não, final tem que ser desde o primeiro jogo. O Santos não performou em nenhum dos jogos. 2 jogos só que foi mais ou menos. Contra o Brusque na Vila, 4-0. E contra o Paysandu fora, né? Primeiro jogo do retorno. Mesmo assim, no segundo tempo. Quando o Santos meteu 3-0, o Guilherme fez 2 gols e tudo mais. E sofreu no primeiro tempo. O Santos sofre o tempo todo na mão do Fábio Carille. O Fábio Carille ele é aquele técnico que faz o torcedor sofrer. Que faz o próprio time sofrer. Mas foi o técnico escolhido, respeitamos, vai até o final, tá? Deixa eu olhar os pontos positivos. Cara, Sherman tem muita condição, é um excelente lateral. Se bem trabalhado com um técnico que saiba trabalhar, que tenha paciência, que saiba trabalhar as virtudes e principalmente os defeitos, as deficiências desse jogador, ele se torna um jogador completo. Ele é muito novo, tem 18 anos, cara. Já serve a seleção brasileira sub-20. A gente tem que olhar para esse lado. Um Souza é um lateral, o Escobar. Cara, eu tenho como uma das gratas surpresas nas contratações do Santos, na janela de exceção, porque é um cara que assimilou o espírito, ele defende a camisa. Não para de correr um minuto. É o cara que muitas vezes eu dei menção honrosa e até eu escolhi como melhor em campo, pela vontade que ele demonstra acima, uma vontade maior do que as dos demais companheiros em muitos jogos, tá? Mas você tem o Souza, que tem um lateral muito técnico, né? Então estamos falando de 2 jogadores que vieram do Sub-17 direto para o profissional, tiveram uma passagem pequena pelo Sub-20, né? E o Souza é até pouco aproveitado. Quando o Vitória queria o Rainer, vai vender. Não, o cara não, compra. Opa, deixa o Rainer aqui. E aí, 1 milhão e tanto gastos e o Rainer nem para o banco vai. É um ponto de interrogação. O melhor lateral, um dos melhores laterais eleitos na seleção do Campeonato Paulista, conseguiu ficar em declínio, talvez pelo trabalho do treinador, que ele já jogou até de ponta direita, o Rainer. Não se há uma posição fixa. Eu não sei se depois do campeonato os caras vão abrir a boca e falar sobre o trabalho do Carille depois que ele sair, mas a gente percebe algumas coisas erradas. Mas vamos falar dos pontos positivos aqui, cara, para tentar dar um ânimo. Pô, um ponto positivo bacana, legal, muito legal, o Wendel Silva. Eu não esperava tanto desse jogador. Mas, assim, não estou falando que ele é uma sumidade, tá? Mas é um cara, é uma referência no ataque que consegue ter mais movimentação que o Furt. O Furt é mais o cara da última bola, da bola aérea. O Wendel Silva, ele sai, ele gosta da aproximação, ele abre espaço. É que o Santos não tem quem ataque o espaço, só tem o Guilherme pela direita. O Otero é o cara que joga mais pregado. O Juliano, se ele vem construir, ele não consegue pisar na área. Se ele se adianta, não tem ninguém não tem quem construa, vai deixar na mão do Pitu. Pitu é aquele cara que está finalizando mais de fora da área, que seria o cara para pisar na área e que muitas vezes não consegue porque os adversários já manjaram o Santos do Carille, marca os volantes, que são os construtores, adianta os extremos para bater com os laterais e deixa com que os zagueiros rifem a bola, porque a gente vai ganhar a segunda bola. É assim que funciona, matam o Santos fácil. Quem deu o toque foi o Pintado quando o Santos enfrentou a Portuguesa, né? Nas quartas de final do Paulista, o Pintado deu o toque e todo mundo seguiu, e o Carille não consegue fugir, né, dessa armadilha que é imposta pelos adversários. Mas vamos lá, o Wendel Silva é o cara da movimentação, é o cara que, na área, é um cara que consegue preparar a bola, né, dar assistência, é um cara que tem a finalização boa, é uma grata surpresa. Eu torço para que o Wendel Silva chegue aos 15 gols logo, ele está jogando todas as partidas, para que o Santos compre esse jogador, 3 milhões de euros. Estou falando depois de 5, 6 rodadas. O cara tem 3 gols, 3 assistências, né? Não sei se o número certo é esse, mas é um cara que contribui bastante com o ataque do Santos. Ele melhorou bastante a questão do ataque do Santos de movimentação. Só que
por exemplo, o Otero, pô, legal para a Série B, não é cara para a Série A. Se fosse basquete, o Otero entrava só para bater falta e saía. Porque você precisa de velocidade. E o Otero não é o cara da velocidade. Você tem a aproximação do Sherman e você expõe lá atrás. Mas o lado esquerdo do Santos é um lado forte demais. Com a aproximação do Wendel Silva, o Escobar, que tem pulmão para chegar e para voltar, e o Pituca caindo um pouquinho mais por ali também, cara, é um lado forte, mas é um lado que você tem que ter uma alternativa, porque é um lado que é muito facilmente bloqueado. E aí você começa a esticar a bola no Guilherme, o cara chega nos 30 do segundo tempo sem perna. Inclusive o time do Santos está chegando sem perna no segundo tempo. Porque talvez esteja correndo errado. Mas o ponto positivo é o Wendel Silva. O Guilherme é um ponto positivo, embora ele esteja numa oscilação para baixo. Mas é um cara que a gente sabe que tem condição de, numa jogada, definir o jogo a favor do Santos. Gostaria muito que o Pituca voltasse, crescesse um pouco mais, né, no meio de campo do Santos, que é um jogador importante. O Juliano eu vejo como esforçado, mas não é um cara, ou ele vem construir, ou ele se ele aproxima do atacante como o Carille gosta, pô, o Santos fica vulnerável, com um buraco, deixando os volantes adversários trabalharem a bola, circularem a bola. Cara, tinha que ter alternativa. Mas assim, individualmente, você tem alguns pontos que seguram o Santos aí, apesar da performance baixa. Eu acho que o Sherman no ataque é um cara que pode render mais, tá? Na aproximação com o Otero, tendo a proteção do Schmidt ali. Pelo lado esquerdo, Escobar, Guilherme, a aproximação do Wendel ou do Pituca. O Pituca também mais centralizado naquela sobra. Ele pega bem na bola, tá finalizando. Inclusive, falta ao Santos finalizar mais de fora da área, arriscar um pouco mais, não esperar uma falta, né? Porque a aproximação, a gente já viu que o Fábio Carille não trabalha muito com a aproximação, ou pelo menos aparenta não trabalhar, porque não tem nenhuma nos jogos, né? Então, o ponto positivo é o Wendel que consegue modificar um pouquinho a movimentação do ataque do Santos, né? Esse é o principal ponto. O Escobar também é um ponto muito positivo com o Sherman, né? A nossa zaga, o Gil joga na experiência, e o Jair, que não dava bicão para frente, saia jogando, com os volantes marcados, começou a estourar a bola para frente, cara. Então, assim, uma deficiência de um técnico que comanda o Santos está causando, num zagueiro muito técnico, no melhor zagueiro que temos revelado pela base nos últimos tempos, um recurso que ele não utiliza geralmente, que é o bicão para frente, que é se livrar da bola para correr o risco menor de errar numa saída de bola, com os volantes marcados. Cara, eu não tenho licença pró da CBF, não fiz curso para técnico na CBF, e a gente observa isso, consegue observar isso. Cara, eu observei treinos de grandes técnicos. Emerson Leão, Vanderlei Luxemburgo, Muricy Ramalho. Cara, a gente percebe que o Santos não é um time bem treinado. Não é um time bem trabalhado. Mas são as características dos jogadores. Não. Você tem que explorar o que tem de melhor de cada um. Eu tento ver aqui o positivo de cada um. O que tem de melhor de cada um. O Santos precisava de um meia. O Santos com o Miguelito jogando pela direita, tá? Que também não é um cara de velocidade, mas é um cara de mais dinâmica de jogo, ele seria muito mais útil que o Otero na direita. O Otero poderia entrar no segundo tempo, para de repente uma bola parada decidir o jogo a nosso favor, tal, ou sacramentar uma vitória. Mas você tem que testar o Miguelito ali, ó, na direita, pisando na área, um cara que vem por dentro também para finalizar, né? Abriria o corredor com o Sherman, jogaram juntos na base. Você aproveitaria o entrosamento, conhecimento de um com o outro, mas não. Miguelito foi para o aspirante. É mais importante o Miguelito no aspirante do que no profissional. Que ele vai para a seleção boliviana, ele e o Enzo Monteiro. Lá eles servem, lá eles metem gol, lá eles se aproximam da seleção brasileira. Lá os moleques servem. Aqui não. É a seleção da Bolívia, Fará. Tudo bem. Está muito próxima da seleção brasileira, pentacampeã do mundo. Graças ao Miguelito e ao Enzo Monteiro, que juntos fizeram 3 gols, 2 do Miguelito e 1 do Enzo. Então, a gente tem que observar mais as coisas que acontecem no Santos, né? Explorar mais o que há de melhor, de virtude em cada jogador. E eu não vejo isso no trabalho do Carille. Não vejo isso. O Serginho, eu não contrataria, mas contratou, é um cara que tem potência para o meio de campo. É um cara que, sabe, ele não vai armar o jogo, mas ele é um cara que chuta bem de fora da área. Ele consegue encostar, ele tem caixa para circular. Estou falando para a Série B. Para a Série A não tem que ter o Serginho. Mas é um cara que tem que entrar mais nos jogos. Já que o Patrick tem uma inflamação no quadril crônica e não vai ficar entrando. Não vai, esqueçam. Santos contratou um jogador que não vai ser aproveitado, a não ser que, sabe, que estejam escondendo o jogo, mas
Não vai, não tem condição, né? Então, o Serginho é um cara que, de repente, em determinado momento do jogo, tô olhando a virtude, é um cara que chuta bem de fora da área, é um cara que consegue aproximar aqui, ele vai buscar a bola, ele não vai armar o jogo, mas ele vai buscar o jogo, a aproximação, o chute e tal, e recompõe com facilidade. Mas deixa um buraco entre meio campo e ataque. Sabe? Então eu tento encontrar virtudes no time do Santos, mas encontro também a questão da parte falha, né? Mais até sobressai do que as virtudes, infelizmente. Tentei olhar um lado positivo. Se você tiver um lado positivo desse time do Santos, você comenta aqui, eu vou estar lendo o teu comentário com toda a certeza do mundo. E a gente se encontra depois do jogo, tá bom? Ai, vambora lá. Hora de tomar um remedinho. Um abraço.